E aí, pessoal do nono ano, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de geografia hoje. Agora a gente vai entender um pouco a relação das cidades com a industrialização e como isso interfere, né, comanda o desenvolvimento das cidades, a questão da urbanização, tudo bem? Só lembrando, né, pessoal do nono ano, que são meus alunos e alunas, deixar um comentário nessa aula aqui sobre o assunto, conta como nota de participação. Eu estou registrando, eu estou anotando todo mundo que está deixando comentário. Lembrando que no final das contas, se tiver comentários em todas as aulas do terceiro bimestre, é um ponto aí na média, menos proporcionalmente. E assim vai, tudo bem? Então não deixa acumular, não deixa faltar, porque às vezes um pontinho é aquilo que você precisava para não ficar com uma nota vermelha ou para fechar com um 10, né? Que é legal fechar com 10. Mas enfim, vamos lá. Essa aula aqui, deixa eu abrir aqui a apresentação certinha. Essa aula é a primeira parte. Como é um assunto que é extenso, né? Ele não é difícil, ele é extenso. Então eu preferi dividir ele em duas partes. E aí hoje eu começo, né, aquela introduçãozinha básica para a gente entender. E aí na parte 2 eu consigo continuar já aprofundando um pouquinho mais e até abordando possíveis problemas, tudo bem? Bom, então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos lembrar o que é urbanização. Vocês que estão no nono ano já viram o que é urbanização em séries anteriores. Só que a gente sempre acaba esquecendo, então vamos relembrar, né? A urbanização, ela se apresenta de três formas, né? Para a gente falar o que é uma urbanização. A primeira forma que a urbanização aparece é quando a população urbana, a população que vive na cidade, ela cresce a taxas maiores do que a população total daquele lugar que a gente está falando. Tudo bem? Pode ser eu tô falando, posso estar falando de um estado, de um país ou até mesmo aqui na questão do planeta, tá? Então, se eu percebo que a população que mora nas cidades, lembrando que cidade e município são duas coisas diferentes, tá? A galera que mora na cidade, ou seja, na área urbana, que a gente conhece assim como cidade, é maior do que a população, o crescimento total da população, né? As taxas de crescimento são maiores, isso é urbanização. A segunda forma é quando a gente começa a perceber a implantação daquela infraestrutura urbana básica em partes da cidade que não tinham ela por completo, tá? Ou não tinha ela implementada ainda. Por exemplo, pavimentação, saneamento básico, né? Água, esgoto, energia elétrica, moradia adequada. Então, a partir do momento que se começa aí essa infraestrutura para algumas regiões, é uma urbanização também. E a terceira forma que a urbanização ela se apresenta para a gente é através da urbanização do campo. É quando uma área que é rural, ela é considerada área rural, mas ela passa a dispor também daqueles serviços e da infraestrutura típicas das cidades, que eu falei ali no tópico na segunda forma. Então, apesar de ser uma área rural, né, ela pertence ao campo pela lei ali, né, as suas características básicas ainda pertencem ao campo, mas você encontra chegando água encanada, um serviço de esgoto, energia elétrica, a pavimentação, né, as ruas, as estradas né, e vias que levam essa área do campo não necessariamente ela possui uma pavimentação ótima, mas ela possui um mínimo de pavimentação ali, acesso à internet, assim vai, coisas que a gente vê mais na questão da urbanização, tudo bem? Então, tendo noção disso, a gente consegue avançar. Por quê? Olha só, nesse gráfico, eu estou mostrando aqui para vocês de como é que a população no mundo foi mudando as suas características, né? De 1950 para até mais ou menos 2015, data desse gráfico, a gente percebe que a população do planeta em 1950 ela estava em sua maioria vivendo nas áreas rurais, né? O que cada país considerava como área rural e pouco na área urbana. E a gente vai percebendo que com o passar aí dos anos, a população rural aumenta, mas a população urbana aumenta muito mais, a ponto de que agora, em 2020, a gente consegue falar que a maior parte das pessoas no nosso planeta vive em áreas urbanas, não mais em áreas
rurais. Tudo bem? Bom, então vamos lá, continuando. Antes da industrialização, antes de surgir as indústrias, né, as cidades elas eram bem menores, tá? E o surgimento das cidades, né, ela basicamente dependia das características do meio natural daquele local para ela surgir. Então, se era um local com uma grande disponibilidade de água, ou se tinha solos férteis, ali era propício para o surgimento de uma cidade, tudo bem? Então, era isso principalmente que definia, tá? E aqui eu coloquei para vocês, por exemplo, a foto de Machu Picchu, no Peru, né, que é uma cidade, foi uma cidade, né, desculpa, e ela estava num local mais alto, né, mas por que ela estava justamente naquele local mais alto? Qual era a característica natural que ela buscou? A altitude, tá? Pesquisando aí a história de Machu Picchu, a gente vê que o fato dela estar ali no alto permitia com que se fosse possível ver todas as áreas ao redor, né, próximas, né, e ter um controle daquilo, apesar de também de ser uma área com uma disponibilidade de água perto, assim, né, bastante para poder fazer suas plantações, mas a ideia principal de Machu Picchu era o quê? Que a cidade pudesse vigiar, pudesse olhar ao que estava ao redor, que era onde ela dominava, tudo bem? Mas aí se a gente buscar a história de outras cidades pelo mundo todo, até mesmo aqui na nossa região, a gente vai ver que basicamente o que ditava o surgimento dela é o que? Tem bastante água, então começava a ter uma aglomeração humana ali, ou se tinha solos férteis para plantações, beleza? Bom, essa lógica, né, da disponibilidade do meio natural, ela vai começar a mudar, ela vai começar a sofrer uma transformação, não imediata, mas ao longo dos anos a gente vai percebendo, tá? Como que isso começa, a gente começa a perceber essa mudança? Não é necessariamente agora, na primeira Revolução Industrial, mas ali a primeira Revolução Industrial foi o ponto de partida para se começar a pensar em outras coisas para a localização das cidades, tá? Então vamos lá. Na primeira Revolução Industrial, lá em 1700 e lá vai bolinha, né? Há muito tempo atrás, começou a surgir as primeiras indústrias e o que movia as indústrias? O vapor, a energia a vapor, tudo bem? Então, para as cidades as fábricas para começarem a surgir, elas começaram a pensar o quê? As fábricas ela tem que surgir em um local que tem uma grande disponibilidade de matéria-prima para a produção da fábrica e também de carvão mineral. Essa começa a ser os fatores locacionais, os fatores necessários para o surgimento das indústrias, tá? Mas um detalhe importante para as indústrias era o que? A concentração de mão de obra. Então, a partir assim, de eu já ter um local que tem bastante carvão mineral e tem bastante matéria-prima, as fábricas elas começavam a atrair as pessoas para morar nas cidades que começaram a surgir em torno dessas indústrias, tudo bem? Então, eu podia até ter ali um pequeno vilarejo, né, uma aglomeração humana pequenininha, cuja principal forma de ganhar dinheiro deles era a agricultura, mas estava perto de um local onde tinha muito carvão mineral ou a matéria-prima necessária para a fábrica com uma abundância. Ali surgiu uma fábrica, né, se destruía boa parte da plantação, se construía a fábrica, e como se precisava de uma grande quantidade de mão de obra, as pessoas começavam a sair do campo e começavam a ir para as cidades para trabalhar justamente nessas fábricas, tudo bem? Para vocês terem uma noção, em 1800, apenas 10% da população europeia vivia nas áreas urbanas, a maior parte era rural. A média, né, da população das cidades era de 10 mil pessoas. Gente, 10 mil pessoas hoje é um bairro, basicamente, para menos, tá? Às vezes, dependendo da cidade aí, é um terço do bairro, pra vocês terem uma noção, tá? Só que conforme as indústrias iam surgindo, né, por causa da Revolução Industrial, também aumentava a população das cidades. As pessoas começavam indo mais e dessa forma a disponibilidade da mão de obra. Então, olha só, as primeiras cidades, grandes cidades, elas começam a crescer, se urbanizar fortemente, justamente atrelada à questão
industrialização, tá? Cidades que não se industrializaram nessa época, elas continuaram sendo locais pequenininhos, de baixo desenvolvimento, de baixo crescimento, né, da urbanização. E agora as cidades que atraíam essa grande quantidade de indústrias, de fábricas, começavam a ter um crescimento populacional também gigantesco, tá? E aí isso vai acabar mudando as características das cidades, tudo bem? Para vocês terem uma noção, olha só, ah, pegando ainda a Europa, né, de 1800 a 1890, eu trouxe uma tabela aqui, né? A Inglaterra, ela tinha em 1800 uma população de 44 mil habitantes, tudo bem? Em 1890, ou seja, num espaço ali de 90 anos, já cresceu para 356 mil habitantes em 90 anos, então cresceu demais. Aí quando a gente pensa na taxa da população urbana, a galera que saiu do campo e foi morar na cidade, ainda pensando em Inglaterra, de acordo aqui com o gráfico, não, desculpa, com a tabela, a gente vê que em 1800 só 20% da população na Inglaterra vivia nas cidades, nas áreas urbanas, o restante era tudo vivendo no campo. Em 90 anos, olha como cresceu. Já foi para 61%, quase 62% aqui. Então, é um crescimento absurdo, justamente vindo aí em carona com a questão da industrialização, tá? As indústrias, elas vão acabar, no final das contas, ditando como que as cidades vão crescer. E é uma coisa que a gente ainda vê até hoje, tá? Mas isso eu vou tratar com vocês na próxima aula. O importante é vocês entenderem agora que antes da cidade, antes da industrialização, o que comandava o crescimento, o surgimento de uma cidade era justamente a disponibilidade do meio natural que eles queriam, principalmente a questão de água e solos férteis. Com a industrialização, o que vai começar a ditar, o que vai começar a falar o surgimento de novas cidades são justamente as indústrias que vão começar a surgir naquele local. Essa dinâmica ela só vai começar a mudar muito mais para frente, que aí a gente vai abordar na nossa próxima aula, tudo bem? Como eu falei para vocês, foi uma aula tranquila, uma aula simples, uma aula só para começo de conversa, né? E na nossa próxima aula, semana que vem, eu já vou abordar com vocês como que a segunda e a terceira revolução industrial impactaram no surgimento, no crescimento, no desenvolvimento das cidades, dessa questão urbana e como a nossa vida é afetada com isso até hoje, tudo bem? Então é isso, galera, e se cuidem, né? Lembre de deixar um comentário, façam as atividades e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.